tem que ouvir sua própria voz. Vê se está confortável. Boa noite a todos, internautas. Meu nome é Luana e eu vim aqui conversar, bater um papo com vocês hoje. Tristeza faz parte dos sentimentos, né, da gente, do ser humano, assim como felicidade, medo, raiva, nojo, são sentimentos comuns, né? A gente precisa experimentar o que é tristeza para a gente saber diferenciar, para a gente poder valorizar a felicidade, né? Então, faz parte dos nossos sentimentos. Depressão já é algo muito mais complexo, né? Quando a pessoa desenvolve depressão, seja por qualquer motivo que seja, o paciente ele não tem mais vontade de levantar da cama, ele não tem vontade mais de fazer as atividades de vida diária que ele fazia anteriormente, então ele perde o sentido de viver, tem um sentimento de menos-valia, o choro fácil, né? Muitas vezes, dependendo do grau de depressão, o paciente pode ter pensamentos suicidas, entre outros sintomas. Mas é importante diferenciar aí o que é tristeza de depressão, porque o pessoal confunde bastante, né? Eu tô triste, eu tô com depressão. Não é bem assim. Depressão é uma doença grave, uma doença que muitas vezes acaba sendo incapacitante pro paciente, né? Que é diferente de tristeza. Então, uma coisa que a doutora pontuou, eu tenho 2 conceitos muito básicos para falar para vocês, de uma maneira que ela explicou de uma maneira técnica, né? Falou sobre anedonia, né? Sobre choro fácil. E para falar de uma maneira também que vocês consigam entender a depressão, eu vou dar um exemplo agora. Eu tenho um celular aqui e ao sair do estúdio, eu fui roubado. Fui abordado por um sujeito e ele me roubou meu celular. Eu vou ficar triste naquele momento, né? Eu vou ficar triste por ter perdido o celular, pelo transtorno que aquilo vai me causar, mas amanhã pode ser que esteja tudo bem já comigo. Eu comprei um novo celular, resolvi aquilo, né? É um processo agudo, né? Tristeza é isso. Tristeza é natural ter, né, doutora? Porque imagina se a gente ficasse rindo o tempo todo. Seria muito... não seria nada bom, né? Acaba sendo patológico. Acaba sendo patológico. Então, a gente tem um polo positivo do humor e um polo negativo. Tem que estar em constante equilíbrio, né? É difícil manter esse equilíbrio? Por causa do dia a dia, rotina, pessoas, né? Mas tristeza é esse momento agudo. Já a depressão é um processo, eu diria, mais crônico, né? É igual a doutora falou, precisa de um tempo determinado, precisa de critérios para poder levantar um diagnóstico de depressão. Então, às vezes, a pessoa está numa fase triste e já associa como depressão, tá? Agora, a pergunta é, tristeza pode levar à depressão? Sim, a tristeza pode levar à depressão. Quando o paciente começa a ter fatores desencadeadores, ou não necessariamente, às vezes a pessoa tem um fator desencadeador. Às vezes a tristeza acaba sendo intensa, a pessoa acaba tendo tristeza todos os dias, de maneira que atrapalha a vida diária dela, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue fazer mais nada, e aí o paciente pode desenvolver um transtorno depressivo maior, né? Ou uma depressão leve, tem depressão moderada, grave, tem a depressão psicótica também, né? Que o paciente acaba tendo pseudo-alucinações, que acaba tendo um sofrimento muito maior. Nossa, interessante. Você viu que ela... Olha só como é interessante. A pessoa já vê aí, vocês que estão assistindo, que depressão não é só uma doença limitada. Ela já vai ali ter depressão psicótica, tem vários tipos de depressão. Isso é importante frisar também, que nem toda depressão é igual, né? E eu acho assim que outro conceito que eu tenho, a gente vai falar agora de ansiedade, é que ansiedade é excesso de futuro, né? E depressão, excesso de passado.
né? Existe esse conceito básico também para a gente começar a refletir. E hoje, doutora Luana, o que eu tenho notado, até mesmo nas crianças, nos atendimentos, assim, é que a gente tem crianças com ideação suicida, além do bullying que sofrem, né, algumas, mas independente disso, o devido fato de tecnologia que está aplicada muito cedo na criança hoje com celular ou com tablet ou com esse mundo de internet, o que você diria para as pessoas agora sobre a influência desses dispositivos tecnológicos precoce na criança? O que tem afetado? O que você, como psiquiatra, tem sentido isso atualmente nessa faixa etária? É bem preocupante esse tema. É um tema que tem me preocupado bastante e também os demais profissionais, acho que no geral, né, da saúde. O que tem acontecido bastante é que as crianças já nascem em frente de uma tela, né? Os pais hoje são substituídos por um telefone, um celular, porque é muito mais fácil você dar um celular do que você disciplinar. Disciplinar dá trabalho, disciplinar requer tempo, e muitas vezes os pais têm que trabalhar fora, né? E acaba que quando chega em casa está muito cansado e não consegue dar atenção para aquela criança. E a criança vai crescendo isolada, tendo um prejuízo muitas vezes de se comunicar com terceiros. E aí, às vezes, a criança pode até abrir um quadro depressivo porque ela começa a se isolar do mundo, né? Ela não consegue trocar vínculos, porque se ela não tem vínculos com os pais, ela vai ter dificuldade para fazer amizades. E isso acaba tendo um prejuízo, né, futuramente. Isso acaba sendo disfuncional para o desenvolvimento da criança. E, além de tudo, né, pode atrapalhar bastante no sono da criança, né, porque hoje a gente vê crianças de 5 anos virando à noite jogando videogame, né? Isso não pode acontecer. A própria tela mesmo do celular ou da televisão, a luz azul que reflete, a luz verde, ela acaba que diminui a absorção de melatonina, né, que é o hormônio do sono, e a criança acaba tendo dificuldade para iniciar o sono. Além de ter a questão da obesidade, né, a perda auditiva que a criança pode ter por conta dos fones. Aí a criança não dormindo bem, não tendo a qualidade de sono adequada, ela vai ficar irritada, pode desenvolver um quadro depressivo, e isso tem assustado bastante a gente enquanto psiquiatra. Vai aumentar bastante o número de crianças com depressão, ansiedade, e a gente, na verdade, está vivendo uma pandemia invisível, né, que é as crises de ansiedade, as depressões em si, e as pessoas acabam que não conseguem identificar, muitas vezes, olhar para o filho por conta do tempo, se cobra muito e acaba dando o que não é essencial, né? Que é a coisa material. Na verdade, o filho precisa do contato, do vínculo, que é primordial no desenvolvimento de uma criança, né? Até porque os pais são referências. Sem contar, doutora, que tem a questão de segurança também, né? Porque o filho está assistindo, o que ele está vendo, né? Tem que sempre... Hoje a gente tem tecnologia que você bloqueia os canais impróprios para a criança. Mas mesmo assim, mesmo que você faça esse filtro no dispositivo, né, no tablet, no celular, existe o risco de que você vai perder o quê? A interação do pai, da mãe com a criança, né? Verificar o que a criança está fazendo na escola, se ele está sofrendo algum tipo de ameaça. Então, assim, você acaba perdendo aquela conexão de pai para filho, de mãe para filho, né? Então, você acaba deixando, às vezes, de não perceber algo que está acontecendo, né? Então, isso é muito, muito importante. E falando de pediatria, na psiquiatria, que é uma questão muito importante, na medicina, a pediatria, vou entrar num tema meio polêmico agora, hein? A pediatria ela é contra a agressão física na criança, né? Para educar. Você acha, dona Maria, que tem que bater ou não? Não, bater não. Oh, não pode mesmo, tá certo. A minha opinião médica é que, eu vou perguntar para a doutora psiquiatra o que ela pensa nisso, né? Porque
Imagina uma criança que ela sofre muita agressão física, eu imagino que ela vai aprender também a agredir outros. E aí violência gera violência, né? Gentileza gera gentileza. Então, para você criar um monstro, é questão de tempo, né? Ou você pode criar um ser humano muito bom ou um ser humano muito ruim. Nessa questão de agressão, vamos começar a pontuar, doutora, as minhas perguntas para você. Você concorda, discorda, que você acha que tem que agredir uma criança? Ou você acha que existe outro meio? Eu tenho minha opinião. Não, desculpe. Pode falar. Outro meio, né, você falou? Outro meio, é. Você bateu muito no Eduardo? Não. Não? Não. Ele mereceu, né? Mas não bateu, né? Ela tá entendendo tudo, viu? A dona Maria Berkeley tá entendendo toda a entrevista aqui. Então, doutora, qual é a sua opinião, assim, pra gente? Uma coisa que eu falo muito é a questão do neurônio espelho, né? Quando a gente é criança, a gente se espelha muito nos pais. Tudo que um adulto faz é muito importante para uma criança, né? Pai e mãe é referência. Então, se eu mostro para uma criança que eu resolvo os problemas batendo, agredindo-a, ela vai responder dessa forma com as outras pessoas, né? Então, se tudo se resolve batendo, então eu vou bater na outra pessoa também para poder resolver a situação. Então, tem a questão da repetição, né, de atitudes que a criança acaba tendo, né, que é o neurônio espelho que eu costumo falar. Acaba virando um ciclo, Exatamente. né? Ela aprende que só se resolve as coisas batendo, agredindo alguém. Às vezes não vai agredir fisicamente, mas começa a agredir verbalmente. Essa questão que a doutora levantou é importante. Não só agressão física, mas psíquica também, né? Mas assim, qual é o outro meio que... Eu entendo que quando a criança, você agride ela, você bate nela, você coloca o que nela? Você coloca medo. A pessoa passa a ter medo do pai, da mãe ou do cuidador que está ali, a tia, não sei quem está cuidando. Agora, quando você castiga, olha, você não vai ter isso a partir dessa data, por isso e por isso, você acaba gerando respeito, limite, né? Então é assim que a princípio que eu vou criar meus filhos e como médico recomendo. Mas está aqui a doutora para dar a opinião dela. Se existe outro meio ou uma técnica, ou se é isso basicamente. Acho que o que falta nas pessoas é validar o que a criança está sentindo. Por que a criança, quando ela começa a ter determinadas atitudes estranhas, a gente tem que investigar o que está acontecendo. Por que essa criança está teimando desse tanto? Por que ela está tão agressiva? Por que ela está tão irritada? Então, eu tenho que procurar saber o que está acontecendo com aquela criança. Não simplesmente chegar gritando. Eu sei que não é fácil educar, deve ser muito difícil. Eu não sou mãe. Porém, ainda quero ser, né? Mas ainda não sou. Deve ser muito difícil você ter um filho e você ter que trabalhar, você ter que estudar, você tem que... As pessoas, na verdade, hoje querem abraçar o mundo e a gente nunca vai conseguir abraçar o mundo, né? Então, tem as prioridades. Então, você tem que validar o que a criança, né? Por que a criança está com aquela atitude? Então, você escuta o que a criança está passando, por que ela está fazendo aquilo, e aí você vai começar a investigar o porquê daquelas atitudes dela. É claro que é difícil, é mais fácil, é mais rápido. Na verdade, as pessoas querem resolver tudo muito rápido. É mais fácil bater, mais fácil gritar, mas na verdade a criança não está te escutando. Quando você grita com ela não está te escutando. Tem que ter diálogo. Exatamente. O principal é diálogo, apesar de ser um desafio. É um desafio hoje em dia, né? Por conta da rotina dos pais, às vezes. Às vezes tem muita criança que vive com o babá, né? Não é a realidade da maioria do Brasil, né? Mas muitas passam na creche ou ficam longe dos olhos do pai. Então tem que ter toda essa abrangência, assim, no sentido de estar atento à reação da criança, né? Às vezes a criança está mais reativa em tudo que você fala. Então ali é um momento onde você observa a conduta da criança. Até o ato, né, doutora, da criança estar fazendo xixi na cama, tem problema. Então, assim, eu queria que você explicasse sobre isso, que eu acho que é muito válido as pessoas entender sobre a questão miccional da criança quando ela está fazendo muito xixi na cama. O que isso pode indicar? Que isso acontece?
Pode ser por conta de... Você vai trazer Ele fez muito xixi? Ele fez muito xixi na cama? Não. Então, tem a questão da maturidade fisiológica, né? Isso. Então, pode ser por conta também de um trauma que a criança viveu. Tem as fases de Freud, né? Que tem a fase anal, oral, entre outras fases, que às vezes a criança está passando por aquele processo, né? Ela usa fralda porque ela não sabe fazer xixi mesmo no vaso sanitário, e às vezes a mãe quer tirar a criança da fralda e não consegue ter habilidade para tirar. E aí a mãe começa a brigar com a criança, por exemplo, é só um exemplo. Você não chega, ou então bate, agride, não é assim que se deve fazer, né? A gente tem que tentar conversar, explicar e ter habilidade para isso. Não é fácil, mas a gente tem que tentar. Mas ou consegue, né? Ela tá entendendo tudo, ela tá super interativa aqui na entrevista com a doutora. E tem as doenças, né, neurológicas também, que pode acarretar com a micção, né, as crianças fazerem xixi, né, na cama também, acaba tendo as crianças acabam tendo um comprometimento também, acaba demorando mais aí para desenvolver, né? Exato. A questão de evacuação, de diurese, né, corretamente. Uma coisa que eu gostaria muito de falar é do processo do luto, né? Porque agora a gente vai falar da questão da morte, do luto-morte, né? Que a gente tem a barganha, tem as fases do luto, né? A aceitação, né? Mas do luto, assim, da morte, é porque tem pessoas que falam até sem maldade, assim, num velório. Nunca dizer, tipo, pelo menos agora não está mais sofrendo, ou ele está num lugar melhor. Você nunca pode invalidar o sentimento do outro. Então, assim, você tem que falar, eu sinto muito, né? É diferente você pegar e falar, ele está num lugar melhor agora, pelo menos agora ele não está mais sofrendo. A pessoa tem que viver o luto. Se ela não viver o luto, ela vai viver o luto. Entendeu? Se ela não vivenciar o luto naquele momento, ela vai viver sempre com ele. Então, o luto tem que ser passageiro. Existe um tempo determinado para o luto? Não. Isso vai de processo para cada ser humano. Tem pessoa que demora 1 ano, 2 anos, né, para viver esse tempo, né? Mas isso é uma coisa particular de cada um. Então, naquele momento que a pessoa faleceu, que você chega e fala essas palavras, você tem que tomar muito cuidado com o que você diz, né? Naquele momento, que aquela pessoa, você não pode falar para ela assim, você tem que ser forte. Você está invalidando o sentimento da pessoa naquele momento. Na verdade, o que acontece é que as pessoas ficam muito angustiadas por conta da situação que a pessoa está vivendo e elas, eu não sei o que dizer, o que eu vou falar para essa pessoa, nem sei o que falar. Quando a gente não sabe o que falar, a gente fica quieto. A gente só fica ao lado da pessoa e não precisa falar nenhuma palavra. Simplesmente de você estar ali abraçada, dando apoio, já vai ajudar de alguma forma. Desculpa te cortar, mas isso que você falou é tão importante. Tem uma paciente minha que estava justamente conversando sobre isso comigo ontem, que ela grávida, o marido dela foi trabalhar e teve um acidente de moto, tá? E ela grávida, já com um filho pequeno e grávida de outro, e o marido dela faleceu, né? No acidente de moto. Então, deram a notícia para ela, e ela com 20 e poucos anos, jovem, recebeu toda aquela notícia, aquele impacto, ainda mais grávida. Aí ela disse que uma pessoa chegou nela e só deu um abraço e ficou quieta. Ela disse que foi a única pessoa que ela se sentiu bem, porque o resto sempre ficou falando essas coisas que a gente estava comentando que não se pode dizer. Então ela fez eu lembrar agora a doutora que é uma coisa muito importante. Às vezes você tem que ficar do lado da pessoa e tá tudo bem. Você só ficar do lado da pessoa e não falar nada. Porque se você não sabe o que falar, por mais que ainda eu acho que essas pessoas que falam, eu sinto muito, você tem que ser forte, é uma pessoa que tá falando aquilo, mas sem maldade. Ela acha que tá fazendo bem. Sim. Entendeu? Só que aí é onde entra essa questão, que a gente tem que
levar isso para vocês entender como abordar numa situação dessa, procurar estudar, saber como se direcionar para uma pessoa dessa que vai vivenciar o luto, né? Que todo mundo vai viver um dia o luto, né? Todo mundo perdeu alguém ou vai perder. Acho que é simples você falar simplesmente, eu tô aqui do seu lado, para o que você precisar, já conforta bastante. Isso é sobre isso, É. né? Você mostrar que você está ali para apoiar, né? Outra coisa que a gente queria falar, né, do luto, porque não é só a questão do luto morte, né? O luto de relacionamento, né? Você às vezes passa anos com a pessoa e quando você termina, também é um momento de luto. Você pode comentar, por favor, pra gente, as fases do luto, ou como que você acha que é um processo que dá para ser passado de uma maneira menos dolorosa para a pessoa? Então, acho que é importante a gente definir luto, primeiramente, né? Luto é um sentimento de tristeza muito profundo, né? Profundo de uma perda, ou então tem várias formas de luto, né? Um ente querido, ou então o término de um relacionamento de longo prazo, ou então um acidente que a pessoa às vezes sofreu, ela perde uma perna, ou então fica paraplégica. Uma situação de luto, né? Às vezes a pessoa sofre um acidente porque ela vai ter que se reinventar, ela vai ter que... É como se tivesse uma despersonalização, que a gente chama na psiquiatria. A pessoa tem que se adaptar àquela situação para poder continuar vivendo. Então, não deixa de ser um luto, às vezes, para a pessoa. E, no primeiro momento, né, a gente tem o processo do luto, né, que tem as fases. Uma das fases, a primeira fase seria a negação, né, onde a pessoa não consegue entender. Na verdade, assim, a negação seria é como se a pessoa tivesse anestesiada. A pessoa está anestesiada e é como se o cérebro fosse um mecanismo de defesa. A pessoa não quer sofrer, ela não quer acreditar que aquilo aconteceu, então, como mecanismo de defesa, ela fica anestesiada e ela entra no automatismo. Geralmente, a fase de negação, o normal é que ela dure cerca de 15 a 20 dias, onde a pessoa não quer sofrer tanto, não quer acreditar que a pessoa morreu. Às vezes ela fala, essa pessoa não morreu não é possível, a pessoa está viajando, a pessoa está em outro lugar, ela vai voltar. Porque ela não consegue lidar com a situação de perda mesmo, né? Então ela nega. Precisa mudar. Não, a pessoa tem que aprender a viver o luto de uma maneira menos dolorosa possível, né? Não é isso, verdade? Por isso, é isso. E assim, o sofrimento, na verdade, não tem uma régua para a gente medir o sofrimento das pessoas. Cada um responde de uma forma, né? Há pessoas que passam por situações que podem ser pequenas para a gente, mas é grande para ela. Então, assim, não tem como a gente medir sofrimento. Voltando a falar do luto, diante dessa negação, né, que é a primeira fase, também pode vir a raiva, né? A pessoa começa a ter raiva do mundo, ou então de Deus, começa a querer culpar alguma pessoa por conta disso. Muitas vezes ela quer culpar o médico, acha que o médico que é culpado por conta da morte do ente querido, e ela quer achar um motivo, para justificar a morte daquela pessoa, né? Quando muitas vezes é por conta de uma patologia ou por um acidente, ou às vezes a pessoa mesma acaba se automutilando, né? É como se a pessoa estivesse agredindo o corpo dela, como por exemplo, a pessoa que fuma bastante, a pessoa que bebe bastante, a pessoa que não cuida da sua saúde, ela acaba agredindo os órgãos dela. Claro que isso é aos poucos, vai agredindo até a pessoa ter um infarto, por exemplo. Então, a pessoa nunca é sobre você, o que você fez com o seu corpo, com os seus órgãos, mas é sempre sobre o outro. Nesse momento da raiva, a pessoa quer procurar uma outra pessoa para
para que ela... É uma tentativa de diminuir a angústia e a dor da pessoa mesmo. E uma coisa que a doutora falou que me chamou a atenção é que sobre a pessoa quer culpar o médico, né? É um processo... entra no assunto que eu ia falar agora. A nossa profissão médica, né? Eu quero que vocês que estão aí ouvindo prestem bem atenção no que eu vou falar agora. A medicina, quando a gente pega e veste o jaleco, quando a gente se forma e veste o jaleco e começa a atuar, esse jaleco ele ganha um peso muito grande, né? Só quem é médico sabe disso, da responsabilidade, porque esse jaleco ele é a esperança de uma família, né? Talvez minha mãe não morra, talvez meu filho se recupere, talvez meu pai sobreviva. Então, olha a importância que a gente exerce na sociedade, né? As pessoas têm que fazer medicina. Às vezes eu recebo muito no meu Instagram gente que quer fazer medicina, né? Então pergunta, mas a pessoa tem que fazer medicina se realmente ela ama ajudar alguém, se ela ama pensar no outro, porque a nossa profissão, ela não é mais sobre status. Quem pensa que medicina é status, ficou lá atrás já. A nossa ansiosa profissão... aqui, ó. Ela tá ansiosa. Tá. Tá tudo bem? A nossa profissão de medicina... Tá tudo bem. Tá tudo bem, dona Maria? Tá. O que eu queria que vocês entendessem é que nossa profissão de medicina, ela é social. A nossa profissão de medicina ela é extremamente social. Ela não é profissão de status. Quem pensa que medicina vai fazer medicina por status, está muito enganado. Já era. Isso acabou. Né? Às vezes o paciente vai de madrugada no nosso trabalho só para conversar. E você escuta. Né? Porque ela vai embora muito melhor. Né? Olha no olho. Fala, oi, eu sou o Dr. Luiz, vim aqui para te atender. Né? Isso faz toda a diferença. Quem fazia medicina por status já foi. Agora, isso não existe mais. O que a gente tem que fazer é acolher o ser humano, olhar olho no olho, né? E quem acha também que ser médico é ser super-herói está enganado. Nem tudo está na nossa condição mecânica, né? Física, que eu diria, e capacitação de inteligência médica. Tem coisas que vai muito, muito além da gente, né? Então, nem sempre vai estar no poder total da gente. Então, é isso. Dona Maria Berquian, a senhora está ansiosa aí, tá? Seu neto disse que está na hora de dormir. Então, olha, foi um prazer conhecer a senhora. Eu vou terminar a entrevista com a senhora, para a senhora ficar mais tranquila. Adorei conhecer você pessoalmente, né? Eu só te vejo no TikTok lá passando, nos Porsche, no shopping, ela é toda chicosa. E o carinho que seu neto exerce sobre a senhora, que é o mais importante, é a gente ver o cuidado que ele tem com a senhora. Isso é muito bonito, foi o que me chamou a atenção, viu? Então, parabéns para a senhora. Foi um prazer conhecer a senhora, viu? Obrigado. Que Deus abençoe. Diz que ela tá na hora de dormir. Gente, porque a pessoa idosa tem que dormir na hora certa, né? Ou não? Verdade. A senhora tá feliz? A senhora gostou? Gostei, eu fui. Gostou? Gostei. Então tá bom. Então, Eduardo, muito obrigado pela presença também. Deus abençoe você. Parabéns por exercer fazer o exercício do amor, né? Que se você cuida dela... Tá um monte de gente criticando, família, principalmente, acho que vamos ter que parar com não, mas não para não, porque tá incentivando outras pessoas a fazer isso também, a olhar para eles de uma maneira mais carinhosa, né? Dar atenção, alimentar essa carência que o idoso tem, tá bom? Então, muito obrigado pela participação de vocês. Aí eu vou finalizar aqui com a doutora Luana. Doutor. Imagina, foi um prazer, viu? Depois a gente se fala. Imagina. Vamos, vó. Deixa só um momento aí, pessoal. Luana, bebe um pouquinho da água. Essas nossas canequinhas? Essa... Esse é meu. Esse é teu. Só. De presente aí, ó. O The Pod Doctor. Esse é... Obrigado pela participação. Qual que é o meu? Acho que colocaram pra lá. Será pode pegar. Não. Será que é o seu? Acho que é o dela. Pode pegar essa aqui, ó. Não, espera.
Aí é só lavar. Vem, Vai, Rosa, não. obrigado, viu? Cuidado aí pra não Eu acho que cair. vocês estão se divertindo com a Dona Maria Brarcan aí, né? Ó, a moça, Tchau, obrigado gente. por ter vindo, viu? Foi um prazer conhecer você também, viu? Prazer, né? Prazer é meu. Tchau, Dona Maria. Luana. Deus. Tchau. Tudo de Fica bom com pra Deus, senhora, viu? tá? Fica com Deus. Amém. Para também. Doutora, Vamos, tchau, gente. Obrigado. doutora, imagina, senta nessa aqui e põe o fone que é melhor pra gente, só pra gente finalizar já. Isso. Então, pessoal, a Dona Maria é uma senhora de uma idade avançada, né? Então, eu resolvi trazê-la hoje aqui para vocês para falar sobre a importância do cuidado do idoso. Se vocês acompanhar ele nas plataformas, ele trata ela muito bem. Então, é legal a gente refletir sobre um pouco do cuidado, da carência afetiva que o idoso tem e que nós, um dia, todos nós seremos, né, doutora? Sim. Né, isso é importante falar. Mas agora, só para a doutora terminar de falar das fases do luto também, que ela foi interrompida, mas agora vai continuar. Então, a gente falou da fase de raiva, né? De negação, primeira, depois raiva, que na verdade entra junto com a negação. Depois vem a fase de adaptação, na qual a pessoa começa a ver que o mundo, a vida continua, o mundo não para, as pessoas continuam trabalhando e que ela precisa continuar com as atividades de vida dela para que ela consiga sobreviver. E aí a pessoa começa, ela pensa, a pessoa morreu, meu tio ou meu pai morreu, mas vai ser ruim sem ele, mas eu vou continuar mesmo assim, porque eu preciso continuar vivendo. Agora, tem pessoas, né, que acabam não conseguindo se adaptar à situação, começa a pensar e trazer o conteúdo de que não consegue mais viver sem aquela pessoa, que não consegue fazer mais nada sem aquela pessoa, que não consegue trabalhar, que não consegue mais tomar banho. E aí a pessoa pode desenvolver um transtorno de depressão, né? E ficando aí nessa fase de tentando se adaptar e não consegue se adaptar com a situação e muitas vezes tem que entrar aí com antidepressivo, a psicoterapia acaba ajudando bastante também. Isso que eu ia perguntar. A pessoa já vai, para os internautas saber, assim, a pessoa já vai entrar com medicação ou ela pode também tentar iniciar com terapia apenas? Ou Depende do grau do caso. de depressão. Às vezes a psicoterapia já resolve, depende da situação. Do grau, né? Exato. E outra maneira, assim, tem pessoas que superam, eu já vejo muita gente vivendo luto sozinha, sem apoio nenhum. A gente tem familiares, assim, né? Aconteceu com a gente também, de pessoas que não procurou ajuda de nem psicólogo para tratar isso. A gente acaba vivendo a vida sem terapia. E o quanto a terapia é importante na vida das pessoas. Sim. Né? Quando a pessoa não consegue se adaptar a um trauma, né, como luto, por exemplo, ela tem que procurar ajuda, ter rede de apoio, né, para poder passar por essa fase de adaptação e para a fase de aceitação, né. Claro que é um processo, cada um responde de uma forma, mas quando a pessoa realmente não está conseguindo lidar com a situação, aí precisa procurar a ajuda de um profissional para conseguir lidar melhor com a situação. E nem sempre a gente consegue identificar o problema de uma maneira fácil, né? Igual a doutora estava falando ali em um momento. Semana retrasada, num plantão que eu fiz, eu até esqueci de comentar com você. Chegou uma menina para mim em crise, tá? De ansiedade, estava em surto, né? E eu fui procurar saber o que tinha acontecido. O enfermeiro falou que o namorado dela tinha acabado de se jogar do 10º andar. Um rapaz de 15 anos. E aí a primeira coisa que eu questionei, né, para os familiares da menina que estava lá no local de atendimento, era se o garoto já tinha depressão, tratava, já fazia alguma coisa assim. Ele disse que não, que eles estavam tudo lanchando, né? Ele ainda pediu dinheiro emprestado para o sogro dele para pagar o lanche amanhã eu te pago, e diz que o casal, né, essa menina de
ele de 15 anos, ela também eu acho que tem a mesma faixa etária, eles estavam discutiu, brigou, e disse que ele saiu, foi para no 10º andar, onde ele morava, e se jogou. E aí ligaram para a menina depois para falar, na mesma noite isso. E depois eu atendi a menina, né, que é a namorada dele. Então aí é onde volta a pergunta. Às vezes ele já tinha alguma depressão, porque uma pessoa não vai se jogar do nada do 10º andar, né? Sim. Então, às vezes ele já estava sofrendo, já tinha alguns problemas que às vezes passa despercebido, né? E ninguém quer viver. Depressão não é frescura, né? Aí eu vejo uma questão bem mais complexa, a incapacidade de lidar com o não, né, a frustração. Por isso que é importante os pais falar não para os filhos, porque faz parte da vida, né? Começar a desenvolver o não para a criança acaba sendo angustiante para a gente no primeiro momento, mas isso é primordial na vida de uma criança para que ela comece a trabalhar essas questões aí do não, de poder esperar, de ter paciência, e também para que ela fale não quando alguém tente agredi-la de alguma forma, né? Então, a gente tem que passar a importância das necessidades, né, para as crianças, para que elas consigam dizer não, para que elas consigam absorver o não de uma maneira melhor, né? Quando a pessoa só recebe sim, ela, claro, vai desenvolver não vai ter habilidade para lidar com os problemas da vida diária, né? Não vai querer receber não de ninguém. Ela vai começar... E outra coisa legal que você fez eu lembrar, durante a faculdade eu fiz um estágio no internato, no Hospital Menino Jesus, que é de pediatria. E o professor falava muito sobre isso. Além dessa palavra não, negativa. Quando a criança está aprendendo a falar, geralmente o pai fica assim falando, não, não pode. Ou a mãe, não, não, não. Então a primeira palavra que a criança aprende não. É não. Então, assim, tem que tomar cuidado. Desde o começo da criação, do desenvolvimento da fala da criança, não repetir a palavra errada, repetir a palavra certa. Isso tudo vai ajudar no desenvolvimento neuropsicomotor da criança, né? Então, e também da parte psíquica, né? Então, doutora... Só fazendo um adendo para falar do luto, a gente tem percebido que aumentou bastante na epidemiologia o número de pacientes que desenvolveu transtorno depressivo por conta do luto, né? Principalmente depois da pandemia, porque muitos pacientes não conseguiram se despedir dos seus entes queridos. Muitas vezes eu ouvi um relato de uma paciente falando, eu levei minha mãe para entrar no hospital porque ela estava cansada, estava com Covid, estava cansada, e aí depois eu recebi um saco preto. Então, o luto já é um trauma para a pessoa. Agora, você imagina você não poder despedir, né? você não poder simplesmente olhar ali a pessoa, o corpo da pessoa. É uma cultura que a gente tem, né? Então, muitos pacientes desenvolveram a depressão por conta aí da quebra, né, desse ciclo que deveria ter sido vivenciado pela pessoa, pela família, e não foi vivenciado. É como se a pessoa não tivesse se despedido, né? Como se ela tivesse... Claro que ela vai embora sozinha, porém, o abraço, o contato, o vínculo ali, por mais que a pessoa esteja morta, você tem um pouco... libertador quando você despede, né? Sim, é confortante, né? É um pouco confortante de você estar vendo a pessoa ali. Agora, quando você não vê, é muito pior. Então, a gente percebeu que aumentou bastante o número de pacientes, de pessoas que desenvolveram depressão por conta aí dessa não despedida aí. Certo. E esse é um problema que a gente tem enfrentado muito mesmo durante a pandemia. E é muito lamentável, né? Porque é um protocolo que a gente tem que seguir, é um protocolo pandêmico que a gente não pode, né, permitir que o outro se contamine. Então, acaba acarretando na consequência, né? De depressão, de tristeza, de tudo que a pessoa vai lembrar. Às vezes, o último momento que a pessoa teve com aquele ente é de sofrimento. Sim. Eu levei ele no hospital. Sim. Ele estava com falta de ar. Ele estava com dor.
né? Então isso é a última lembrança que ela vai ter dele, da pessoa que perdeu. Então isso realmente passa a ser muito difícil para a pessoa vivenciar depois, né? Na memória. Né? Que a memória ela é consolidada por emoções, né? Os traumas da vida. Às vezes a gente tem coisa que a gente lembra com 3 anos de idade que aconteceu. Por quê? A emoção daquilo foi exercida de uma maneira tão forte que você não esquece. Porque você lembra o caminho que você fez de Santo André para cá? Não, porque é uma coisa banal. O cérebro não vai captar. Agora, se você no meio desse percurso tiver tido um acidente, você não ia esquecer tão fácil. Sim. Porque acaba consolidando o grau de que você coloca na emoção daquele momento, você consolida a memória. Até mesmo uma dica para quem estuda, faz concurso. Se você estuda algo e você coloca emoção naquilo, a tendência de você aprender é muito maior. Com certeza. E eu vivi bastante isso, né? Na pandemia, que eu era coordenadora do Hospital de Campanha de Santo André, e a gente via muito isso. A gente tinha que reunir uma equipe, né? Psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, para que a gente abordasse aquela família, né? Para falar simplesmente que ela não poderia ver o paciente, que ela poderia até ver uma só pessoa, mas teria que manter uma distância. E assim, era um trauma gigantesco, a família não aceitava. Teve famílias que chegaram até mim falando para eu mudar o que estava no laudo. Isso que estava no laudo, no atestado médico, que não era para colocar que foi Covid, para que elas conseguissem se despedir do ente querido, né? E infelizmente a gente tem coisas que fogem das nossas mãos, né? Que não tem como a gente mudar. E eu vou dizer mais, mas é desesperador. Fazendo um adendo dentro da sua fala. É uma questão que não é só traumático para a família, né? É traumático para o profissional também, para o médico vivenciar aquilo, né? Porque eu conhecendo a doutora Luana pessoalmente, eu sei que ela é uma pessoa de sentimento. Eu sou, né, também. Então, a gente não consegue, talvez, tratar aquilo com a frieza, né? A gente se coloca no lugar do outro. A gente tem aquele momento de empatia quando a gente se coloca naquela situação. E às vezes o que a gente oferece para a pessoa? É um não. Porque vai além da nossa jurisdição, do que a gente tem que fazer, né? Sim. A gente tinha que prevenir, né? A gente não podia correr esse risco de deixar ver, de deixar de se despedir. Então, era assim, protocolo, não tinham o que fazer. Isso acabou acarretando, consequentemente falando, né? Em bastante transtornos de ansiedade, de transtorno de depressão. Isso ajudou bastante. Certo. Doutora, adorei a entrevista com você. Como eu disse, não é porque você é minha irmã que eu te convidei. Espero ter você aqui mais vezes. Ela teve que sair do trabalho dela, pedir autorização para estar aqui, então agradeço muito. Hoje a doutora está trabalhando só no SUS, por enquanto, né? Não, eu atendo... Particular também? Particular também, online, Online. presencial. Verdade. Inclusive tem uma paciente minha de Brasília que eu passei para ela para continuar o atendimento, porque eu não conseguia mais tempo hábil para poder atender. E eu atendi muito psiquiatria também, né? Na verdade, todo médico hoje, ele tem que atender psiquiatria ou no pronto-socorro, ou numa UPA, ou no hospital. Sempre ele vai cruzar com transtornos mentais, com pessoas que têm já depressão ou que têm em crise de surto. É o mal do século, né? Infelizmente, é o mal do século. Então, hoje a doutora tem as consultas dela particular também, mas pretende montar consultório? Como que tá essas expectativas? Sim, a gente está em processo aí de crescimento. Tá certo. Então, pessoal, para vocês que acompanhou, depois a gente vai publicar os cortes dos vídeos legal aí dos momentos mais interessantes do podcast. A gente vai encerrar agora e agradecendo a doutora pela presença, né, que foi muito importante. Foi rico demais o conhecimento. Acho que deu para pegar um pouquinho de tudo, né, que a gente falou de saúde mental, o quanto é importante, né, para a gente manter longevidade, que não basta você ter uma atividade física, como eu estava falando para a Patrícia antes, uma boa alimentação. Você também tem que ter saúde mental. Se você está bem mentalmente, isso também acaba resplandecendo em você, né? Agora, se você está mal, todo mundo sabe, aquela energia,
a gente tem tendência, já tem estudos comprovados, que se você tem depressão, tristeza, você tem muito mais chance de ter doenças, né? Doenças reumatológicas, doença autoimune, né, doutora? O corpo fala. O corpo fala, né? Então, assim, é bom... é difícil vivenciar tudo isso, né? Pra gente falando, assim, parece fácil, mas vocês têm que tentar, né? Tentar praticar o bom hábito de se alimentar, o hábito de fazer uma atividade física. Não gosta de academia, então vai procurar fazer outra coisa, né? Vai fazer uma dança, né, Luana? Vai fazer uma luta, vai fazer algo que te contemple, mas que, diante de tudo, te deixe em bem-estar, né? E te deixe em harmonia com o teu corpo. Acho que respeitar a sua saúde mental, não deixar terceiros agredir as suas limitações. Eu falo que respeitar a saúde mental, assim, é um caminho para a felicidade. A felicidade, claro que não é eterna, mas é meio caminho andado aí para conseguir viver bem, com qualidade de vida. Então tá. E assim a gente encerra com essa frase aí, ó, de educativa para vocês. Então, pessoal, muito obrigado por quem participou, por quem tá tanto no TikTok. Eu tô aqui com várias câmeras, uma tá no TikTok, outra no YouTube, outra aqui no Instagram, mas a gente vai melhorando aí. No próximo podcast, talvez eu vou trazer para vocês o Dr. Drauzio Varela, outras pessoas também, personalidades bem legais e interessantes para discussão e ficar cada vez mais rica. Então, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Se alguém quiser me seguir no Instagram... Aí, olha a injustiça. Eu falei o Instagram de todo mundo, não falei da doutora Luana, perdão. O Instagram dela é doutora Luana, o sobrenome vocês já sabem, que é o Martiniana aí, vocês podem seguir. Ela dá dicas de saúde também, de saúde mental, como se preservar. E se alguém quiser contato, lá tem, doutora, um telefone. Tem um telefone comercial também, que a pessoa pode ser atendida, ser ouvida. A doutora atende online também, ela tem uma agenda específica, que é onde o CFM permite, né, a consulta online. Então ela tem todo um preparo para atender vocês. E além disso, também ela está atendendo em Santo André e São Paulo. Isso. Então ela atende tanto no ABC, em São Paulo, e em São Paulo, capital também. E via online. Então, se você está passando por algum problema... doutora, uma coisa que a gente esqueceu de falar que é muito importante. Tem um número que a gente liga quando o paciente está com depressão também, que tem um suporte. Na verdade, é tentativa de suicídio, depressão grave. Mas tem um número de autoajuda que você também pode estar ligando. Falha a memória, eu esqueci se era 181, eu não lembro agora. Mas dá uma pesquisada na internet, tem um número que você liga de forma gratuita. Eu não lembro se é 181, eu não lembro. Que você liga, ou 161, algo assim. E a pessoa pode estar te dando suporte gratuito também por telefone. Então, assim, depressão não é frescura, ansiedade não é para ter vergonha, tá? A gente tem que buscar ajuda, tá? Tratamento, né? Seja com psicólogos, procura um profissional de saúde, tá? Nunca vai ser frescura. Falar que financeiro te traz... porque muita gente confunde, né? Fala assim, a pessoa é rica, ela tem carro do ano, ela tem casa boa, ela tem uma família bonita e ela não tem problema. Isso é fato? Não, não é fato. Todos os níveis sociais têm problema, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu sou médico e eu atendo esse público, desde o mais pobre à pessoa com poder alto aquisitivo, né? Então, muito obrigado pela presença de cada um. Obrigada. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Valeu demais.